Sejam muito bem-vindos ao TechStack, o podcast da BMS Consultoria. O nosso compromisso é com você, de trazer sempre aqui pessoas que a gente adora, carreiras de sucesso, mas também bastante conteúdo. E já fica aqui o meu pedido. Não deixem de fazer aqui a assinatura, compartilhar com todo mundo, porque eu tô vendo que tá todo mundo assistindo muitos cortes e o podcast fica assistindo assim, cortadinho. Mas hoje eu prometo que vocês vão usar essa hora com muito gosto, que eu tenho uma pessoa aqui maravilhosa, um expert no mundo do varejo, vai dividir conosco diversos segredos. A gente recebe aqui no TechStack nosso amigo Samuel Vânia. Tudo bem, Samuel? Tudo ótimo, mas olha, que legal estar aqui. É tão bom estar com gente inteligente, Tati. Ai, a gente tá fala num isso. ambiente E tá num ambiente onde a gente sabe e sente-se seguro, de certa forma, né? Porque aqui a gente pode conversar sobre tudo. Qualquer coisa. Eu vim com o coração aberto para falar sobre o que você quiser, tá bom? Oba! Então, não saia daí. Acredito que um ambiente como esse, a gente consegue compartilhar e consegue, talvez, até tirar dúvidas e entregar um conteúdo que eu acho que é super importante para quem, como diz no varejo, e se usa a expressão muito forte, para quem vareja. Isso mesmo. E sabe que... Muito legal. Obrigada. Primeiro, nosso muito obrigado pela... A gente vai dividir aqui a responsabilidade de bater esse papo. Mas, Samuel, você é um expert no varejo. Super reconhecido no mercado. Já passou por diversas empresas. A gente foi pesquisando toda a sua vida. Falei, desde a época que foi trabalhando lá na Prefeitura de Santo André. Puxa vida, você foi até lá. Mas eu era menor aprendiz. Eu fui emancipado, na verdade. Eu ganhei emancipação na Prefeitura. Sério? Olha só que coisa legal. E foi um dos desafios mais legais que eu já tive. Foi na Prefeitura de Santo André. E lá eu fui trabalhar na Secretaria da Saúde. Imagina, um garoto recém-emancipado, não é, para ocupar um cargo super importante na Secretaria da Saúde. Foi lá que eu tive o meu primeiro encontro com a liderança. Eu entendi o que é o mundo corporativo. E eu gosto sempre de falar sobre isso. Você está me dando essa deixa. Marquei uma determinada reunião para falar sobre um determinado tema. Eu era muito jovem e tinham pessoas que tinham o triplo de idade só de prefeitura. Nossa. Né? E eu estava numa sala ao lado e escutei alguns comentários do tipo, puxa vida, agora o doutor Nilton da Costa Brandão, que era o prefeito da ocasião, traz para nos liderar um garoto. O que é isso? Sem experiência alguma. E na hora que eu entro na sala de surpresa, adivinha o que acontece? Alguém levanta a voz e diz, Samuel, estávamos agora mesmo falando sobre a sua capacidade de liderar. Então, esse mundo conturbado, né, da liderança e de você entender que você pode ter o time na mão e que você também pode ter as pessoas que vão trabalhar contra nos bastidores, isso, para mim, foi... Uma escola da vida. Foi uma escola, a prefeitura, e eu consegui aprender rapidamente que a vida corporativa é um pouco diferente daquilo que a gente vivia no dia a dia, no seio familiar e com os colegas e amigos de escola. E logo em seguida, já assim, décadas no varejo. Passou por as maiores companhias mundiais até. Eu costumo dizer, Tati, que a gente teve a sorte de conhecer um varejo diferente. Eu sou da época que as pessoas calculavam as vendas com as fitas de detalhes, né, ainda com o sistema de caixa registradora na mão. Hoje, você falar de um assunto como esse, as pessoas vão dizer, mas que mundo era esse que vocês viviam? Imagina, a gente separava as vendas e os produtos eram classificados por números, que eram os números das seções, e as vendas. E a partir dali, com o RICMES na mão, né, que era a IOB, a antiga IOB, na época que trazia todos os números, etc., a gente sabia qual era o tributo devido para aquele determinado valor, porque era líquida, DPH, seca, FLV e etc. Então, eu sou dessa época que não tinha computadores, e eu peguei essa transformação. Então, eu tive muita sorte, né? Muita sorte, mas vamos lá. Vamos seguindo a sua carreira, porque eu vou fazer aqui, já vai fazer uma série histórica. Primeiro, o varejo foi o Walmart, Carrefour?
Foi o Carrefour. No varejo, que é uma super escola. Sim. Na época, para você ter uma ideia, com 38 lojas, nós éramos os primeiros do país. O segundo colocado, que era o Grupo Pão de Açúcar, que hoje também é um dos expoentes, né, do varejo no Brasil, ele ocupava a segunda posição com metade do faturamento. Era a época em que nós tínhamos as lojas gigantescas, com mais de 5 mil metros quadrados de área de venda, né? Eu lembro, quando eu era criança, a gente tinha apartamento no Rio de Janeiro e eu tinha apartamento em Ipanema. Que legal. E tinha um Carrefour lá no final da Barra. E você ia passear lá? Era o programa do dia. Que legal. Era o programa do dia. A gente ia lá fazer as compras do mês. A gente chama rancho, lá no Rio Grande do Sul, né? A gente ia lá fazer o rancho. Sim. Mas assim, passeio do dia, onde tinha bicicleta, tinha comida e tinha bicicleta. Tinha ração, tinha tudo. O Carrefour era algo... um shopping center do consumo. Eu diria que a gente aprendeu um pouco com o Carrefour pela própria cultura europeia, né? Estavam muito adiantados no que diz respeito ao varejo, né, de supermercados. Até que houve essa grande mudança com Abílio Diniz, que levanta o Grupo Pão de Açúcar e que transforma a companhia, e a gente começa a ter um combatente de peso e se transforma no que se transformou. Mas sim, era o local onde as famílias iam passear. Né? Era maravilhoso, né? Você passear naqueles corredores largos. Elas andavam de patins. Tinham patinadores, exatamente. Era uma... Mas nessa época você começou no varejo por operações? Por operações. Eu comecei por operações e eu comecei num departamento chamado Líquida, não é? Que era toda a parte de bebidas. Eu comecei numa loja, como qualquer pessoa que começa no varejo. Eu costumo dizer que o varejo, ele dá a possibilidade de você se desenvolver e crescer com ele, né? O varejo, ele trata os desiguais de forma igual, sabe? Te dá oportunidade. Se você tem essa veia e se você gosta do negócio, gosta de gente, o varejo te dá a oportunidade de você ser quem você quiser dentro de uma corporação. E foi no Carrefour que descobriu que nunca mais ia sair dessa indústria? Foi no Carrefour que eu descobri que aquele era o meu negócio. Imagina, eu vivia e tinha objetivos de seguir a área de direito e de fazer... porque a minha família inteira é da área jurídica, então eu tenho tios advogados, desembargadores. Então, a minha expectativa, sabe, Tati, era de seguir essa trilha. Eu sempre gostei de ler sobre temas assim, sempre fui muito curioso pela matéria jurídica e a minha expectativa era essa. Até consegui um período, mas descobri que para que eu me estabelecesse no varejo, eu precisava entender de preço, promoção e produto. E aí eu fui para o marketing. Né? Essa é a minha formação original. E foi muito legal, porque eu consegui me desenvolver dentro do segmento da maneira como eu esperava. Consegue relembrar para a gente algum desafio naquela época? Você ficou bastante tempo no Carrefour. Depois foi Walmart, Dia... Nós tivemos muitos desafios, né? O varejo tem muitos desafios. E desde aquela época, nós tínhamos... se apresentavam, aliás, desafios esplendorosos. Para mim, que estava começando, era maravilhoso. Nós começamos, por exemplo, nós tínhamos uma situação, já que a gente está num podcast que também fala sobre questões tributárias, né? Nós descobrimos, por exemplo, ou começamos a fazer um trabalho dentro do grupo para recuperação tributária, e a descoberta veio a partir da margem presumida. Você conhece isso muito bem, que a gente... existem várias cláusulas dentro do regulamento do ICMS, aonde, quando um produto não atinge a margem presumida esperada,
não é? E se essa margem presumida não for atingida, a partir desse momento, com o cálculo de venda, a partir da compra e da recuperação tributária, você consegue trazer um valor X que pode ser revertido no preço de venda do produto para que ele seja promocionado com qualidade, sem perder rentabilidade, etc. E foi nessa época, eu com 19 anos, fui um dos responsáveis pelo desenvolvimento de um sistema que fazia toda essa apuração. Olha, parece que é hoje. Olha que coisa legal. Hoje se usa... Não se sobrevive sem. Não se sobrevive sem isso. Mas nós fazíamos isso manualmente. Por quê? Porque não tinha sistemas para isso. Ainda era o Lotus 1, 2, 3. Nossa. Não é? Então, imagina isso. E a gente tinha que fazer isso na mão, com planilhas, etc. Saber que preço o refrigerante foi vendido no dia X e a que preço ele foi comprado, qual era o imposto. E essa variação entre entrada e saída me garantia a diferença, né? Só que hoje, os mercados, a gente atende muitos, né? A gente atende, graças a Deus. Aliás, eu sou um fã da BMS exatamente por essa qualidade que vocês têm, no sentido de trazer ao conhecimento aquilo que as pessoas, às vezes, nem imaginam, né? É exatamente essa pergunta. Então, assim, hoje... Entendemos muitos mercados, mais de 500 redes pelo último cálculo que a gente fez. Essa questão da exata tributação, não vamos nem falar para ICMS, mas para PIS e COFINS, que é um único no Brasil, ela ainda é muito nebulosa. Eu vejo, e trazendo assim, algumas carreiras que a gente conhece, assim, donos de supermercados que são comerciantes na veia, sabe fazer exatamente o que a gente já falou, sabe fazer negócios, sabe fazer boas compras e boas vendas, perdendo a sua margem por uma tributação errada de produto. Essa é uma preocupação que os grandes varejistas têm, né? Sempre tiveram, né? O investimento, por exemplo, no departamento jurídico da empresa, com tributaristas, e mais do que isso, trazer consultorias especializadas que consigam, eu vou usar a expressão, desnudar o código, porque é isso, no final das contas, e encontrar aquilo pelo qual a ineficiência ocupou a rentabilidade, né? Pelo qual é impossível se fazer a rentabilidade de um grupo. Isso é de fundamental importância hoje. Se você não tem uma engenharia tributária correta, se você não tem parceiros que consigam trabalhar da forma adequada e te apresentar isso, você continua perdendo. É impressionante como essa variação que acaba agora, a partir de 2026, ou melhor, não que acaba, mas que se inicia começa a partir de 2026 e vai até 2032, quando você tem a noção e tem gente que te apoia nisso, você passa a ter resultados esperados. Eu vou dar um exemplo para você de um tributo que aconteceu há 2 anos atrás, na carne, que saiu e que isso me fez ter um ganho de margem na empresa em que eu liderava em cerca de 5 pontos percentuais. E isso é muita coisa. Para o varejo é um sonho. Imagina isso. Claro, não foi 5% do meu lucro líquido, mas foi 5% na minha margem do departamento de açougue. Se eu deixo isso rolar muito tempo, se eu não tenho apoio tributário, não é? Ou pessoas que me ajudassem nisso, certamente a gente teria maior dificuldade. E prescreveria? E prescreveria, ou eu trabalharia com o retrovisor o tempo todo ativo, não é? Que é um dos problemas. Claro que essa é uma solução em relação a recuperar aquilo que eu perdi. E, nesse sentido, extremamente importante. E é mais parametriza daqui para frente também. Exatamente. Estanca. Então, eu ligo o dia inteiro para donos de mercados, né? Minha função, sou diretora comercial, eu sou um call center, eu ligo sem parar, todo mundo já me conhece. Falo, olha, vocês vão contratar agora ou vão esperar daqui a pouco? Porque eu vou continuar te ligando. E eu recebo, assim, desafios maravilhosos de controllers, de diretores financeiros. Falaram, olha, Tatiana, esse aqui, ó. Este problema que ninguém resolveu. Quer começar o relacionamento conosco? Começa por esse.
E a gente se debruça, Samuel, e traz, assim, recuperações super importantes, que eles já revisitaram 50 vezes e que não tinham encontrado. Por quê? Porque, assim como a gente, como você, a gente entende do negócio. É isso que a gente faz da vida. Tua dor, por mais que seja singular, você seja diferente, mas assim, a gente já passou por alguém que passou por isso. Já tem um background de pensar, olha, neste problema que nós arrumamos essa alternativa. E vale muito a pena, eu sempre recomendo para os empreendedores, para os empresários, olha, se não tiver nada, problema da BMS que perdeu seu tempo. Mas eu nunca não encontrei crédito. E você que veio de operação, como que começou a olhar para esse lado tributário também? Porque o resultado da operação vem muito do tributário. Na verdade, o que acontece? Eu costumo dizer que eu tive muita sorte, porque eu tive a possibilidade, Tati, na minha carreira, de passar por diversas áreas do varejo. Então, quando a gente fala, se eu tivesse só a visão da operação, talvez eu não enxergasse a importância do tributário dentro do negócio. Porque na cabeça da operação, o dia a dia é importante. O diretor de operações, ele está preocupado com 3 coisas: limpar, precificar, abastecer, 4 coisas, porque se ele não cuidar da quarta, ele tem um problema. Então, é limpar, precificar, abastecer e cuidar de gente. Claro que, para fazer esses 4 pilares de uma boa operação, tem que ralar muito, como eu costumo dizer. Mas ele está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com a hora que a loja fechou, com a hora que a loja abriu. Ele está preocupado com as perdas, com as quebras. Ele está preocupado com isso. Essa é a visão do diretor de operação. Ele está preocupado com o cliente, ele está preocupado em como essa loja vai abraçar quem está chegando. Ele está preocupado em atingir o nível de satisfação, vamos dizer assim, o melhor nível de satisfação da sua operação. E ele só consegue isso estando no dia a dia, no piso da loja. Se eu tivesse só essa passagem, eu confesso para você que eu não saberia da importância. Os resultados do varejo, grande parte, vem sim da operação, né? Aliás, eu costumo dizer que na operação você enxerga os dejetos das decisões equivocadas que se tomaram em todas as outras áreas. Por quê? Porque é para lá. Lá é onde as coisas desaguam. Quando uma loja não abre, ou quando um açougue não vai bem, quando um preço não está legal, e a operação expõe isso, e o cliente chega para a operação para reclamar, é porque alguém tomou uma decisão lá atrás equivocada. Então, com a visão da operação, simplesmente, e ela pura não seria possível. Mas eu tive uma sorte. Sorte de passar por áreas importantes como contabilidade, como financeiro. Isso me deu uma outra visão. Isso me deu a visão da margem. De que a margem, ela é bruta no que se diz respeito ao PDV. Mas o que vale é a margem líquida. É depois que eu pago meus impostos, é depois que eu tiro todas as aparas, né? Fazendo um trocadilho com o açougue, né? Já que eu falei sobre isso. Todas as aparas que existem, é quanto me sobra no final. E essa visão nem sempre é de quem opera. É de quem está lá fazendo o cálculo todos os dias. É de quem está apurando, por exemplo, os impostos, né? Antes e depois dos resultados, né? Essa visão só tem quem teve ou quem passou por uma área comercial, que sabe da importância disso. Aliás, a área comercial inovadora hoje não negocia no bruto. Não é? Ela não faz a compra do produto a preço bruto, ela faz a compra de produto a preço líquido, porque os impostos não são nossos. O crédito e o débito não podem participar, só passou por nossa mão. Ele não pode fazer parte disso. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu tive essa sorte. E sabendo disso, sabendo da importância de mitigar todos os custos, aliás, eu passei por uma companhia que tinha uma visão americana de trabalhar e que tentou implementar isso no Brasil e que a gente sabe que não deu certo, que é o Everyday Low Price. Para que eu tivesse o Everyday Low Price, eu teria que ter o Everyday Low Cost. E para se ter o Everyday Low Cost, eu teria que ter um espetacular controle da minha gestão num país diverso,
com questões tributárias entre estados, aonde você tem um CD numa determinada região significava vender mais barato, porque o meu custo da operação... Então, tudo isso só tem, ou só é possível ter a partir de uma visão holística do negócio, não é? Eu não sei se você sabe, mas eu sou músico. Sou músico. Conta! Como na verdade, assim? não é que eu sou músico, Tati. Eu sou um enxerido. Mas... Né? Eu fiz regência aos meus 12, 13 anos. Eu fiz o Vila Lobos, né? Eu fiz regência com ênfase em piano. Nossa! E hoje eu entendo por que eu lidero, né? Eu lidero porque um líder, ele tem que ser um maestro no final do dia. Ele pode não saber tocar todos os instrumentos, ele pode não saber tocar bem todos os instrumentos, mas ele sabe quando o instrumento A está desafinando. Ele sabe quando um bumbo entrou na hora errada numa orquestra. E você acha que é por seu ponto de escuta também, como líder? Sem dúvida. O líder, ele tem que ter um ouvido atento, não é, aos desafinos da operação. Né? Nem sempre a gente acerta. Outro dia eu estava brincando, eu fui num determinado local, estava tendo um show maravilhoso, né? E a pessoa era voz e violão. Eu adorei. Ele cantava muito bem, mas tinha um detalhe. O violão tem 6 cordas. 2 delas estão afinadas na nota Mi. E a nota Mi, a primeira, estava desafinada. Então, todas as vezes que ele batia no violão, eu escutava aquele mizinho desafinado. E eu não resisti. Eu só tive uma coisa a fazer. Eu me levantei e pedi para ele afinar a cordinha Mi. Imagina. Então, o que eu acho que numa operação, e aí voltando ao tema, que esse é o tema central do negócio, eu acho que o líder, ou quem está, o C-Level, né? O diretor de finanças, o diretor de operações, o diretor de marketing, né? Os vice-presidentes que ocupam essa cadeira, o CEO da companhia, que é o grande maestro, precisa estar atento a essas oportunidades que existem, e ele só sabe disso se ele souber ler uma partitura do varejo. E na partitura do varejo não tem só um instrumento. Na partitura do varejo tem o instrumento contabilidade, tem o instrumento finanças, tem o instrumento operações, tem o instrumento marketing, tem o instrumento controladoria, tem o instrumento logística, tem o instrumento jurídico. Dentro do jurídico você tem vários instrumentos. Fiscalizadores, PROCON. Então, um maestro do varejo, um CEO do varejo, Tati, ele tem que saber ler isso e tem que saber quem está desafinando na sua orquestra. E precisa imediatamente agir. Às vezes, vale a pena você parar todo o coro. Existem alguns momentos assim, que você tem que dizer para o time, olha, vamos parar tudo agora. Não vamos mais tocar nenhuma sinfonia. Às vezes você tem que interromper no meio. Por quê? Porque tem coisas que estão saindo do controle. Existem instrumentos que estão desafinados. Às vezes, é só um sopro, porque de tanto tocar, a saliva foi se acumulando e o som já não está legal numa trompa, por exemplo. Aproveitando, este momento não é um momento de parar e olhar? É o momento da reforma tributária? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque isso me preocupa um pouco, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E o supermercadista, o varejista, a sua operação, ela é diretamente ligada ao fluxo de caixa. Eu não tenho dúvida. E agora com o split payment? Será que está todo mundo atento? Essa é uma questão, Tati, que sempre que vou a algum lugar, eu estive nas associações... Eu estive na Associação Comercial de São Paulo, estive na APAS, na Abras, e esse é um tema central. Aliás, o último evento da Abras foi um evento que trouxe de perto, a partir das auditorias, empresas de auditoria, alguns questionamentos. Né? E o que a gente está descobrindo? Que nem todos estão preparados para isso. É aquela história de deixar para depois. Vamos ver como isso vai rolar para a gente entender. Exatamente. Primeiro, exatamente. Questão de cadastro de fornecedores. Impossível comprar de quem vai estar no Simples. Então,
Desabastecimento, será que a gente vai ter? Como é que nós vamos continuar comprando, por exemplo, dos fornecedores regionais tão importantes? Tão importante. Às vezes, numa determinada região, Tati, no varejo, você sabe bem disso, e quando você vai, por exemplo, no Vale Paraíba, e quando você está na região metropolitana de Campinas, são coisas totalmente diferentes e tem fornecedores locais que ainda estão no simples. Estão. Como é que eu posso ajudar? Que faz parte da minha fatia de venda. Que, às vezes, com aquele produto numa determinada categoria, às vezes é o líder da categoria na região. E, às vezes, ele vai para o teu concorrente porque tem ali o produto para vender? Exatamente, exatamente. Então, como fazer isso, né? As pessoas, infelizmente, isso é um mal nosso, vai deixando o tempo passar e vai deixando a sorte ser o regente e o fator de destino da nossa operação. E não pode. Eu acredito que, assim, todo mundo sabe dessa demanda, que é obrigatório se debruçar sobre a questão da reforma tributária. O que eu vejo muito hoje? Tudo no mundo das ideias. Até porque não está tudo ainda certo do jeito que vai ser, mas assim, no mundo abstrato. E não do dia a dia da operação. Da questão do fluxo do caixa, da questão da revisão dos fornecedores, como que vai começar a emitir nota a partir de janeiro. Então, assim, nos detalhes, muito mais do que, precisamos nos... Todo mundo já sabe que a reforma está aí, que a reforma bateu, que a gente vai precisar se aprofundar, se debruçar, mergulhar nela. Mas, assim, no teu dia a dia, o teu gerente lá de compras, ele sabe que... Do impacto que isso vai causar. Do impacto que isso pode acontecer. O que ele tem que conversar com o fornecedor dele para que ele consiga fornecer a partir de janeiro. Não, e você imagina que ainda tem, por exemplo, empresas gigantescas que ainda operam com distribuidores, tendo a possibilidade de estar, por exemplo, tratando com a indústria, que tem uma outra forma de atuar sobre as questões tributárias. Imagina os impactos que essas empresas terão. Por quê? Porque o distribuidor, ele está no simples, ou ele, sei lá, ele opera de uma... Isso vai ser, vamos dizer assim, um problema para as operações. A partir da reforma, aposto aqui, para todo mundo estar aqui, vocês estão gravando, que o dinheiro vai trocar de mão. Quem estiver atento... Preparado, com caixa, recuperou seus tributos este ano, está fazendo tudo certinho, fazendo caixa, preparando seus fornecedores, vai acabar comprando os pequenos que vão quebrar. Então, aqui, eu estou aqui, gravando. Essa é uma questão... Em dezembro do ano que vem, a gente volta aqui para conversar sobre isso. Essa é uma questão que é até interessante. Outro dia eu estava com alguém, não vou citar nomes, mas a gente fala sobre o fato para que a gente aprenda, né? E eu estava com uma pessoa e ela me disse o seguinte: Samuel, esses são os cavaleiros do Apocalipse. Todas as pessoas dizendo, olha, a partir do próximo ano vai ter um problema. Eu não acredito nisso. Olha só, a gente tendo uma apresentação falando sobre os desafios que poderão se apresentar caso não estejamos preparados, né? Existem empresas que estão mobilizando todo o seu departamento jurídico e fiscal em cima das teses para encontrar alternativas para sistemas. Existem sistemas que rodam 30, 40, 50 lojas, grupos de 3 bilhões de reais de faturamento por ano que não estão preparados. E isso me choca, porque, de certa forma, não sabe que este problema vai trazer um impacto negativo em seu caixa. E é exatamente isso que a gente fala, o fluxo de caixa. As melhores compras vai ser com quem estiver com dinheiro no bolso e preparado, porque não adianta ficar fazendo MBA em reforma tributária, gente. Vai estudar sobre o quê? Tem MBA de reforma, vendendo agora no Instagram, em todos os lugares. Você tem cursos de 30 minutos, né? De 30 minutos de reforma. Como aprender com a reforma tributária e você poderá ser o super-homem. Não existe isso, gente. Vamos voltar à operação, vamos voltar ao básico, vamos ali. Sistemas são necessários, a gente tem, óbvio.
A BMS, uma consultoria tributária, sequer existiria. A gente já está aqui há muito tempo com ele, já desenvolvemos internamente. A gente tem muito orgulho de ser muito chato. Você nos conhece. Nós somos muito criteriosos, então a gente desenvolve em casa. E é impressionante, tive conversando com o Rubens e com a Luciana, da preocupação que eles têm e com a seriedade que eles têm numa área que, na minha concepção, existem muitos aventureiros. Né? Eu me preocupo muito com isso. Existem empresas que estão, inclusive, dando entrada em questões tributárias para recuperação de impostos que podem ter cálculos errados, que podem ter uma série de situações. E que só os especialistas, gente séria, e que não teve problema com isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe, está acontecendo aí. Está em todos os jornais e revistas. Times e times que estão comprometidos com outras situações, escritórios famosíssimos, que estão comprometidos com outras situações, por quê? Porque em algum momento descuidou daquilo que era importante. Então, o que eu gosto muito de conversar com o Rubens e com a Luciana é porque eu vejo a preocupação em fazer o que é correto. Aliás, não existe outra forma de se fazer qualquer coisa sem que seja da maneira correta. Né? É assim que tem que ser, principalmente as questões tributárias. Por quê? Porque isso volta, às vezes, com 100% de multa sobre o valor antecipado. Né? Quem não já viveu isso? Quem não já teve situações de glosa em funções de bases de cálculo totalmente equivocadas? O dinheiro entrou um ano antes, mas logo em seguida, após uma depuração sobre aquilo que foi recuperado, entre aspas, de forma administrativa, muitas vezes, e não judicial, de repente veio uma regra, ou veio uma determinação jurídica, né, de algum tribunal, onde as pessoas perderam o seu caixa e não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como fazer. Não, mas eu posso parcelar isso em 10 vezes. É verdade, mas você vai passar 10 meses, né, 20 meses, 36 meses, sacrificando a sua operação. Na verdade, Tati, o melhor resultado é aquele que vem da operação. E a gente sabe disso. Mas a gente não pode esquecer de que para trás a gente tem um rastro. São as pegadas, né, que a gente deixa. E nem sempre essas pegadas que a gente deixa ao longo da gestão de uma operação são pegadas profícuas, ou seja, foram assertivas. Em algum momento, em centavos, que representam milhões, e às vezes em dezenas, que representam milhares, né? Ficou para trás. E que só com um apoio você consegue fazer isso. Eu gosto muito quando vejo as inteligências do setor conversando. Eu gosto muito de entender como as associações se comportam junto às consultorias e às pessoas que estão por trás, o tempo inteiro estudando e mitigando as oportunidades. Eu gosto de ver isso, né? E eu vejo que aqui, pedindo a licença para os amigos, para o Rubens e para a Luciana, eu vejo que há uma preocupação, e de todo o time, como você, Tati, que tem essa preocupação, né? E que sabe das dores do varejista. Não é fácil o dia a dia do varejista. Sabe que eu estava conversando com o Virgílio, que é o presidente da Abas. Abas, sim. Abas. Ele estava numa viagem, Noruega, agora. Daí ele falou assim, Tatiane, ficou meia hora no telefone, semana passada. Querido, já vou aqui, reforço o pedido. Só vou descansar quando ele vier aqui. Fiquei meia hora no telefone com ele. E ele falou, Tatiane, mas olha só, como que vocês conhecem tanto donos do mercado assim? Não é possível, eu estou numa missão aqui numa grande multinacional. Todo mundo é cliente de vocês. Eu falei que estou fazendo trabalho com vocês. E daí eu falei com fulano também tá, fulano também tá. Mas o negócio, eu faço trabalho com vocês há 10 anos. Eu falei, pois é, Virgílio. Gente, é muito chato, cara. Gente, é muito criterioso. Mas vocês fazem muitos eventos também. A gente falou, porque a gente também gosta das pessoas. De desenvolver. E a gente aprende tanto, Samuel. E é muito legal, Tati, entender que os negócios, eles acontecem a partir da visão de prosperidade para todos. Essa é uma visão que não é para todo mundo. Não é? É só para empreendedores natos. Né?
E quem empreende nessa área tem que saber que tudo vem a partir do conhecimento. Mas o que tem a ver, por exemplo, aprender a liderar a gente com tributos? Tem tudo a ver. O que tem a ver eu ter uma vida regulada com esportes, com alimentação saudável? Tem tudo a ver. Então, quando você consegue trazer essa visão, né, a partir desse mirante, que é um mirante que poucos conseguem chegar, porque normalmente estão envolvidos lá embaixo e não saem para enxergar isso a partir de uma visão que possibilite isso, as pessoas acabam não enxergando as oportunidades que se tem, né, num negócio que começa com tributos, mas que no final do dia a gente fala de gente. De gente. Sabe que o Jorge Paulão Lemann fez o aniversário dele agora lá na Suíça, levou alguns poucos amigos e trouxe alguns palestrantes. Ninguém postou, uma coisa discreta, ninguém postou aquele high level total. Trouxe alguns palestrantes, trouxe, obviamente, na área de tecnologia, porque hoje inteligência artificial já não é mais um tema, ela é uma realidade. Sem dúvida. Então, a gente tem a BMS Legal Mind, que faz toda uma anamnese, né, das empresas, pega toda a jurisprudência dos últimos 20 anos e compara com as outras do mesmo segmento. Então, traz um BI gigantesco com inteligência artificial. Mas o Jorge Paulão Lemann, além de trazer as coisas de tecnologia, que ele é um cara parece bem mais jovem que eu, inclusive, ele trouxe um palestrante sobre longevidade. Olha só. Porque estamos vivendo mais. E precisamos viver mais com qualidade. E a qualidade, além das questões saudáveis, exercícios físicos, da boa alimentação, vem também de uma mente boa. Verdade. Então, vem agora, todas as questões da saúde mental em voga, mas assim, estamos vivendo cada vez mais, mas precisamos também ter a cabeça no lugar. E você acha que por ter passado por todas essas áreas, marketing, TI, comercial, operação, finanças, tributos, te trouxe essa super oxigenação, assim, eu acho que sim. Tranquilo para falar de todos os assuntos? Eu acho que sim. Eu acho que isso me possibilita navegar por diversos assuntos, mas mais do que isso, eu sou um eterno aprendiz. Eu adoro buscar, conhecer e trazer novos conhecimentos. Eu gosto disso. Eu gosto de gente. Eu gosto de escutar. Eu gosto de falar pra caramba também. Que Tati. Bom, a gente agradece. Gosto de falar pra caramba. Aliás, eu ultimamente tenho falado demais. Mas gosto também de aprender, de trazer. É muito ruim quando você só banha e não é banhado, né? É tão bom quando existe uma troca, quando a gente consegue encontrar gente que pode agregar, né? E eu vejo que quando você foca, né, nas pessoas, que é o que você está trazendo aqui como exemplo, o seu resultado é muito maior. Aliás, eu gosto muito de falar para a liderança e eu tenho me dedicado muito nos últimos meses nesta questão de que as pessoas e que os líderes entendam que eles são tão importantes porque eles tomam decisões importantes e eles influenciam e podem significativamente mudar a vida das pessoas. O varejo vamos dizer assim, é um polo de transformação de vidas. Quantas pessoas a gente não viu que chegaram no varejo sem conhecimento? Normalmente é o primeiro emprego de muita gente. Primeiro emprego. É a porta de entrada no mercado de trabalho. Existe um grupo, por exemplo, um grupo americano de sanduíches, né, que o primeiro emprego, na verdade, se transforma num certificado de atendimento, tem universidade, etc. Por que isso? Porque sabe que as pessoas devem estar no centro do seu negócio. São feitos por pessoas para pessoas. Sam Walton, no livro Made in America, num dos textos, ele dizia da importância das pessoas. E ele dizia o seguinte, que quando você cuida dos seus colaboradores, eles cuidam de seus clientes, né? Então, cuidar de gente é o papel também de quem lidera. E eu acredito nisso, sabe, Tati, de que
a partir do momento em que eu me proponho, a partir desse conhecimento das áreas, interligá-las, porque esse também é o desafio do CEO, de quem lidera uma companhia, né? Eu acredito que o resultado dessa sinfonia e dos acordes são muito mais harmônicos e são muito melhores para quem ouve e para quem assiste aquela organização trabalhar. Bom, aula de otimismo, mas vou fazer uma provocação. A gente tem... estamos com uma certa dificuldade de segurança jurídica, financeira no Brasil. Uhum. Além disso, a gente tem um certo delay geracional. Da nossa geração e o pessoal que está entrando no mercado de trabalho. Talvez meus pais falassem a mesma coisa da minha geração, mas a gente tem uma certa dificuldade de compreensão de mundos tão diferentes. Uhum. Então, é um super desafio para os CEOs também. Além das questões de entender essa gente, a gente tem uma questão financeira bastante complicada, um pouco acesso ao capital, e tem uma geração entrando de forma diferente no mercado de trabalho do varejo. Você sabe, numa das palestras que dei na APA Show 2025, aliás, a minha palestra, que foi uma palestra de 40 minutos, eu falo exatamente sobre esse tema, sobre os desafios das gerações. Nunca, nenhuma geração, os nossos pais, não trabalharam com pessoas de gerações diferentes. É o único momento em que nós temos 5 gerações trabalhando juntos. Então, eu tenho a geração X, Y, Z, Baby Boomer, né? Eu tenho tudo. Eu tenho a geração grisalha, né? Né? Enfim, eu tenho todas as gerações. E como é que eu faço para que a comunicação flua, que é disso que você está comentando? Como é que eu faço num momento como esse, tão crítico, de tantas polaridades, inclusive? Como é que eu trabalho isso no meu time? Como é que eu faço essa linguagem fluir? Como? Só existe um jeito. É trabalhando as pessoas. Eu participei de um livro chamado Mentes Brilhantes, e eu fui o coautor de um dos livros, e dos tópicos, um dos capítulos daquilo que escrevi, dizia o seguinte, falava sobre conhece-te a ti mesmo. A primeira coisa que a gente precisa saber é quem nós somos como líderes diante de um cenário tão desafiador. Como eu reajo diante das situações? O meu time sabe como eu reajo. Eu sei como o meu time reage. Eu conheço as pessoas. Você acredita que ainda existem pessoas, e talvez você esteja vivendo isso aonde você está, você acredita que ainda tem líderes que não conhecem o nome dos seus liderados? A gente está falando de inteligência artificial, Tati, mas as pessoas não limpam. Inteligência humana. É isso. As pessoas não limpam, não abastecem, não precificam. Eu não tenho etiqueta nas prateleiras. Como é que eu posso estar falando numa instituição que não consegue colocar preço na prateleira, que é uma coisa tão básica, e aí eu trago inteligência artificial? Como é que eu posso falar sobre integridade, né? Quando, na verdade, eu sou um opressor de quem chega? Olha só que loucura. Então, existe sim uma insegurança jurídica, mas é muito mais do que isso. Hoje, nós temos uma carência de líderes que realmente sejam líderes, né? Hoje, coincidentemente, num dos podcasts pessoais que eu tenho no Spotify, eu falo sobre a solidão da liderança. E eu digo que muitas vezes o líder, ele, por não ouvir, ele vai se afastando da realidade e vai querendo só trabalhar com pessoas que balancem a cabeça para ele.
E aí ele começa a se perder, ele começa a tomar decisões equivocadas, ele começa a praticar coisas que, se ele ouvisse muito mais, quem conhece, quem está na operação, ele não faria. Então, sim, há uma insegurança jurídica. Mas sabe o que existe? Existe uma insegurança jurídica, existe uma insegurança financeira, mas sempre, em algum momento, as crises apareceram. Aliás, eu aprendi de que crise e oportunidade, no emblema chinês, é a mesma coisa. Depende de quem olha e da forma. Às vezes a crise traz uma oportunidade, né, para quem tem uma visão empreendedora. As grandes soluções vieram a partir dessa percepção de crise, né? Tudo aquilo que nós temos hoje, as nossas facilidades aconteceram assim. Mas como saber disso sem que haja essa proximidade? A gente tem uma crise, vamos dizer assim, uma questão financeira, sim. Nós temos uma questão tributária, de caixa e jurídica, sim. Mas nós temos uma crise muito maior hoje, que é a crise da liderança. Samuel, obrigada. A gente precisava que esse conhecimento fosse mais multiplicado. Eu acho que esse podcast ele vai ser muito útil para os líderes que estão nos escutando. Porque a nossa audiência normalmente C-level, operadores, tanto da área tributária, quanto da área jurídica, quanto da área de RH, financeira, que a gente trabalha muito. E por isso que a gente fica tão feliz de te trazer aqui. Legal. Muito obrigada. Assim, foi uma aula para todos nós. Bom, Tati, foi um prazer estar aqui. Estarei sempre que você me convidar. É muito legal, novamente, poder compartilhar, poder ouvir, poder aprender. Aprendi bastante aqui. Confesso para você que vou sair daqui pensando em alguns temas, né, e reavaliando se a forma correta é a forma como eu opero hoje em algumas questões. Então, muito obrigado também por essa troca. Foi um prazer estar contigo. Te agradeço. Eu agradeço a vocês que estiveram conosco até agora. Não esqueça daquele meu pedido. Curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. O nosso LinkedIn está recheadíssimo. Tem 3, 4, 5 posts por dia. Quase um telejornal que traz todas as informações do mundo dos negócios, do mundo tributário, do mundo das pessoas, que é disso que a gente está falando. Meu muito obrigada e até a próxima.